lá no pessoal tá. Hum, pronto, Jéssica. Pois eu vou providenciar agora, já depois que terminar a aula, que eu já providencio a publicação dela. Pode ser, né? Ok? Para vocês terem acesso. Ah, vamos lá, povo lindo, para a gente poder começar aí e meter-lhe farrapo nos estudos. Ó, nós vimos na semana passada, como vocês bem sabem, nós começamos a estudar a parte de cinemática, né? E aí a gente falou isso aqui, cinemática é a parte da física que vai ser responsável pelo estudo do movimento, né? Então a gente vai estudar principalmente velocidade, né? Tanto que a gente falou sobre a velocidade média. E aí a gente viu um tipo de movimento. Que movimento foi esse que a gente estudou, hein? Semana passada. Qual é o nome do movimento? Uniforme. Por que ele é uniforme, Lisa? Por que ele recebe esse nome? Porque a velocidade é constante. Muito bem, perfeito. Porque lembra, né? Uniformidade dá a ideia de algo que não muda. Aí o que não muda é, neste caso, a velocidade, perfeitamente, viu? Porque a gente vai começar hoje, inclusive, um outro movimento, que aí a gente dá o nome de movimento retilíneo uniformemente variado. Que nesse caso agora, aí sim a velocidade ela vai mudar, viu? A velocidade ela vai ser variável, tá certo, gente? Aí, ó, seguinte, eu tô só procurando, galera, aqui, a minha caneta, a minha S-Pen, que eu, poxa, cara, eu só enfiando as coisas e não sei onde, olha, não foi que eu deixei essa burrinha, botei aqui, já tinha esquecido. Existe isso, velho? Mano, que amnésia, viu? Tu é doido? Eita, boa sorte, Jéssica, velho. Que arrasa. Eles mandaram meus horários todos hoje, acredita? Eu já tô com todos os meus horários da autoescola. Aí já estão todas as aulas colocadas lá e tudo mais. Eu acredito que eu vou ter que faltar algumas aulas da Univasf para eu poder terminar esse negócio logo, quanto antes. Mas eu rezem por mim para que todos os meus professores entendam, compreendam, né? Vamos lá, galera, cinemática, tá? A gente viu na semana passada a diferença entre repouso e movimento. Lembra, Gabi? A gente só vai dizer que uma coisa está em repouso, uma coisa está em movimento, dependendo do referencial. Todo mundo lembra disso, né? Tem que lembrar, tá? Depende do referencial, sempre se perguntar. Beleza? A gente viu também a trajetória, né? Viu como é que uma coisa ela vai cair e o que vai explicar essa coisa ela caindo ali em forma parabólica, porque tem que lembrar, gente, vamos supor, aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho, isso aqui, inclusive, já foi problema de questão Enem. Vamos supor, Lissa, eu tenho essa bola aqui, tá vendo aqui, ó? Aí vamos supor que Feitosa, ela vem aqui, ó, nessa bola, a bolinha que tá aqui atrás. Feitosa vem aqui e chuta essa bola. Quando a Feitosa ela chuta essa bola, ela não vai cair de forma linear. Não, o que ela vai fazer é o quê? Ela vai manter o movimento dela e vai cair desta forma aqui, tá vendo? Até chegar aqui embaixo. Aí, se vocês forem perceber aqui, gente, olha, essa queda ela vai ser em forma parabólica e não em forma linear, não em forma de reta. Ok? Ó, aí a gente viu também a diferença, né, de distância e de posição. A gente viu que distância é a diferença das posições. Então, vai ser basicamente quantos metros eu andei, quantos quilômetros eu percorri, quantas milhas eu me desloquei. Isso que significa distância. Posição não. Posição é aquele ponto fixo. É onde tu está. Por exemplo, Lissa, eu tô no quilômetro 14. Então, tu tá. Isso não significa que tu andou 14 quilômetros. Isso não tem nada a ver, viu? Significa que tu andou 14 quilômetros. Significa que tu tá no ponto em que vai ser reconhecido tua posição em 14 quilômetros. Ok? Então, onde você está, é a localização. A gente viu também a diferença, não foi, Jéssica, de distância e deslocamento. A gente viu que a distância é o quanto andou, enquanto o deslocamento vai ser ali aquela distância em linha reta. Então, veja, Gabi, tu lembra que a gente disse que esse coelhinho ia sair daqui, deste ponto, para chegar nesse. E aí eu disse a vocês que ele percorreu esse caminho aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse caminho não foi em linha reta porque ele fez uma curva aqui, puxa. Então, se eu fosse somar todos esses valorzinhos, porque vocês lembram, né, que a gente disse que ia considerar que cada ruazinha aqui tinha uma largura e um comprimento de 100 metros.
Aí, se eu pegasse cada ladinho aqui e somasse, eu ia ter calculado a distância dele, quanto ele andou, tá? Já o deslocamento, não. Deslocamento, eu estou falando sempre, a linha reta vai ser uma linha que vai ligar dois pontos. E aí a gente viu aqui que o deslocamento dele, na verdade, foi esse daqui. Embora ele tenha, sim, andado daqui para cá. Mas, no fundo, né, o deslocamento dele foi isso aqui que estava aqui. Por isso que a gente viu que vai ter que usar muitas vezes o Teorema de Pitágoras. Aí vimos também como é que faz para calcular a velocidade média, né? Velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Eu ensinei para vocês, inclusive, o que significava o delta na física. Delta é variação. Não foi isso, Jéssica? A gente falou, não foi isso, Gabi? Que o delta vai ser variação. E variação na física, gente, vai ser o quê? Vai ser sempre o valor final menos o valor inicial. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui ΔS. Então, cara, vai ter que ser o S final menos o S inicial. Prof, por que é que era S mesmo? Já que S vai ser deslocamento, porque S vem de space, é espaço, o espaço que foi percorrido, o espaço que foi andado. É só questão de nomenclatura mesmo, tá? Aí fizemos algumas questõezinhas bonitinhas, vimos também qual era o conceito gringuíssimos, né, velho? Caraca, mano, tá mais para gringuina do que gringo. Aí vamos lá, a aceleração, a gente viu também, não foi, Jéssica? Como é que a gente faz para determinar a aceleração em escala média? E a aceleração era o quê, Jéssica? Era o quanto que ia variar a velocidade, porque tu tinha uma determinada velocidade em um ponto, em outro tu já não vai ter mais aquela velocidade, tu já vai ter de outro jeito. E aí, nesse caso, o que faz alterar essa velocidade é a aceleração. Aí a aceleração, como é que eu faço para calcular? Simples, eu pego o ΔV e divido pelo ΔT, olha o que ele disse. Calculou ali a variação dessa velocidade em relação ao tempo. Aí vamos lá, fizemos também algumas questõezinhas e vimos o sinal da velocidade e o sinal da aceleração, né? Lembra? Olha só, sinal de velocidade. Cara, se a velocidade ela for positiva, a gente vai dizer que o movimento é progressivo. É só lembrar, fazer uma correlação. Cara, progressivo, velho. Progressivo significa que eu estou crescendo. Então, nesse caso, a velocidade é positiva. Beleza? Então, ele está a favor da trajetória. Já se a velocidade for negativa, a gente diz que o movimento ele é um movimento retrógrado. Ou seja, Feitosa, ele é um movimento que vai contra a trajetória, vai contra aquilo que, por exemplo, a Amanda vai definir aonde é que vai ser o positivo e o negativo da trajetória. Já a aceleração, não. O movimento vai ser acelerado, aí se liga. Ah, prof, nesse caso, a aceleração ela também pode ser positiva e pode ser negativa? Pode, porque você tem que a aceleração é uma grandeza vetorial, então ela vai ter sinal. Agora se liga, o movimento vai ser acelerado não é apenas se a aceleração é positiva, porque eu não vou olhar apenas para o sinal da aceleração. Eu preciso ver o seguinte, beleza, essa aceleração, ela está estimulando a velocidade ou ela está desestimulando essa velocidade? Ou seja, ela está fazendo esse corpo material se deslocar ainda mais ou ela está fazendo ele parar? Então, é isso que eu preciso ver. Então, se liga, vai ser acelerado quando a velocidade e a aceleração possuem os mesmos sinais. Então, se você tem velocidade positiva, ó, V positivo e A positivo, neste caso aqui, você tem um movimento acelerado. Já se você tiver, cara, a velocidade sendo negativa e a aceleração também negativa, aí você vai ter esse movimento. Oxe, prof, mas tem como ser acelerado? Tem, gente, tem como ser acelerado. Por quê? Porque você está dizendo o quê? Quando você muda o sinal da velocidade, você só está dizendo que essa velocidade está contra a trajetória. Tipo, ela está indo para o sinal que tu considerou como sendo negativo. Porque é você que vai considerar, é a questão que tem que te dizer para onde vai ser o positivo e para onde vai ser o negativo. Aí nota, cara, se esta velocidade está negativa é porque ela está correndo por um determinado espaço. Aí quando você vem aqui com a aceleração e põe ela negativa também, essa aceleração está com o mesmo sinal da velocidade, portanto ela vai estimular. Porque, gente, essa aceleração ela vai poder ser somada ou subtraída ao valor da velocidade. É basicamente isso, viu? Então, nós conseguimos já terminar assim. Já, se for retardado, a gente diz que os sinais são diferentes. Então, vejam, se você tiver velocidade positiva, a aceleração negativa, agora veja, a velocidade está indo a favor da trajetória, a aceleração está indo contra. Então, a velocidade está sendo desestimulada, portanto, você está freando. Já se você tiver aqui velocidade sendo negativa e a aceleração sendo positiva, novamente, olha, os sinais estão
diferentes, tá vendo? E aí, sinais diferentes, a gente sabe que vai ser retardado também. Todo mundo lembra disso, sim ou não? E eu acho que eu Sim. falo. Ok, né? Muito bem. Aí entramos, ainda na semana passada, na semana anterior, entramos em MRU. Gente, por que, prof, MRU? Eu lembro que no ano passado, né, ou em qualquer outra aula de qualquer outro professor, eu vi que ele chamou de MU. Posso chamar de MU? Pode, não tá errado não. Aqui eu estou colocando R porque esse R significa que é retilíneo. Aí por quê, Gabi? Porque você vai ter um movimento circular uniforme. Então, veja, para trajetórias que são retas, a situação é diferente de quando a trajetória ela é circular. Vocês vão ver que a gente vai ter um tópico específico só para movimento circular uniforme. E aí a gente viu que o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela vai ser uma velocidade constante. Então, se ela é constante, significa que ela não vai mudar. Então, se ela não muda, significa que a grandeza que vai alterá-la tem que ser zero. Então, a gente diz que no MRU não há aceleração. Ou então, a gente pode dizer também que a aceleração ela é zero. Ok? Ela é nula. Aí nós tínhamos lá duas fórmulas, né? Tínhamos a fórmula principal, não foi, Jéssica? Que essa fórmula aqui a gente não pode se perdoar de não lembrar dela, que é a da velocidade média. Velocidade média, Amanda, preste atenção, é sempre delta S, que é a variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Então, você tem essa fórmula principal, é a fórmula da velocidade. Toda vez que estiver falando, trabalhando ali MRU, primeira fórmula tu tem que lembrar, que tu é obrigado a lembrar mesmo essa daqui, ó, a da velocidade média, viu? Já se eu quiser abrir essa velocidade média aqui, essa fórmula, aí eu já não vou mais dizer que é a fórmula da velocidade. Eu vou dizer com a função horária. E vai ser justamente a função horária, ó, de que aqui, ó, da posição. Nota, o delta S eu posso abrir, não é feitosa, eu posso abrir assim, ó, S final menos S inicial, o tempo do mesmo jeito. Eu posso pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial. Aí aqui foi o que eu tinha perguntado para vocês, gente, quando uma coisa está começando, cara, aquilo está começando naquele instante, o tempo inicial é quanto? Vocês me responderam que era zero. Perfeito, então aqui eu já considerei, ó, o tempo inicial como sendo zero. Aí sobrou apenas velocidade é igual a S menos S0 sobre T. E aí o que a gente fez? Pegamos esse T de cá que está dividindo e passamos para o outro lado com operação inversa. Cara, então, Jéssica, se ele está dividindo, passa multiplicando. Vai multiplicar o V, então fica VT igual a S menos S0. O que foi que a gente fez? Isolou o S, que é a posição final, que é o que vai me interessar para determinar. E aí ficou assim, ó, S é igual a SO mais VT. Sentado, sozinho, vendo TV. Sentado, sozinho, vendo TV. Ok? Então, funçãozinha horária da posição importantíssima para a gente lembrar. É imperdoável não lembrar disso daqui, viu? Pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa lembrar disso. Aí vimos aqui ó, a aplicação, né, dessa bichinha bonitinha. E aí entramos nos gráficos. O primeiro gráfico, Lissa, que a gente tem é relacionando posição e time, ou seja, posição e tempo. Então a gente teve aqui, ó, o tempo vai ser representado pelo eixo X e a posição vai ser representada aqui pelo eixo Y. Aí olha só, quando é posição e tempo, a representação do gráfico vai ser simplesmente aqui, ó, uma reta. Tanto que a gente fez isso aqui, a gente relacionou o MU a uma função, não foi? Gente, MRU na matemática vai ser que função? Quem lembra? Primeiro grau. Primeiro grau, ou seja, quem sabe função do primeiro grau, sabe movimento retilíneo uniforme com tranquilidade. E vimos aqui também o que, gente? Vimos aqui que a gente pode ter ainda a velocidade e o tempo. Ah, não, mas outra coisa, né? Percebam. Esse primeiro exemplo que eu botei aqui, ó, que é uma reta de uma função do primeiro grau. Gente, aqui seria uma função o quê? Uma função crescente ou uma função decrescente? Qual seria a classificação dela? Crescente. Crescente. Então, se é crescente, é porque a velocidade, presta atenção aqui, Gabi,
a velocidade é positiva. Se a velocidade for positiva, é porque este movimento ele vai ser progressivo. Eu posso dizer se esse movimento ele é acelerado, sim ou não, e o porquê da resposta. Primeira coisa, movimento acelerado e movimento retardado. Leve em consideração o sinal de quem? Da aceleração. Muito bem. Ó, no MRU, a aceleração vai valer quanto? No MRU. 0. Zero tem sinal? Não. Não. Então a gente não pode dizer se é acelerado. Ele só vai ser progressivo, tá? Porque progressivo é justamente a ideia do sinal da velocidade. Aí nós temos também, Lissa, o quê? Fazendo uma comparação entre as grandezas velocidade e tempo. Aí aqui agora que é o interessante, vejam só por quê. Cara, se a velocidade ela é constante, é porque ela não vai mudar não, pô, ó. Então ela continua aqui do mesmo jeito, ela é uma reta, ela vai ser paralela ao eixo X. Aí a gente viu o quê? Que quando a gente quiser determinar a área deste cara aqui, a gente vai encontrar, ó, essa área sendo numericamente igual ao deslocamento. Me digam aí, por favor, se difícil ou fácil isso aqui. Todo mundo lembra disso aqui? Vimos tudo Sim. semana passada, né, gente? Tudo isso a gente viu semana passada. Agora, povo, a gente vai ver o seguinte, tá? Nós veremos agora, neste momento, uma coisa chamada de velocidade relativa. Porque isso, gente, é um negócio que precisamos prestar muita atenção. Isso aqui, inclusive, é assim, ponto principal, ponto-chave para resolver muita questão do tipo Enem, ó. Então, eu vou botar aqui, ó, velocidade relativa. O Gabi, tu sabe por que a gente chama de relativa? Porque, veja, tu pode ter, por exemplo, essa situação, ó, em que você vai ter uma perseguição. Isso aqui, inclusive, é o primeiro. Eu não vou nem botar perseguição, não. Já vou sair aqui desenhando e acabou. Então, aqui eu tenho uma trajetória, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, que aqui a gente tem um carrinho, ou um corpo, certo? Vou botar aqui o corpo A. E esse corpo A, ele tá vindo assim. E tenho aqui, gente, também um outro corpo que eu vou chamar de corpo B, que ele está indo aqui para essa direção. Gente, se ligue, a direção e o sentido dos corpos são iguais. Então, direção e sentido são iguais. Isso aqui, Jéssica, é um caso de perseguição. Então, veja, gente, para ser perseguição, qual desses corpos tem que ter a maior velocidade? Para ser perseguição de verdade. Quem é que tem que ter a maior B. velocidade? É o A ou é o B? O A. Para ele O A, poder muito chegar até o bem. B, verdade. Não é isso? Porque, veja, se eu disser que é o B, esse B vai sair, tipo, e acabou, não vai, enfim, mudar nada. Ou seja, não vai ser perseguição. Para ser perseguição, o A precisa ter uma velocidade maior. Por quê? Porque se eu estou perseguindo, eu preciso chegar nele. Para eu chegar nele, é preciso que eu esteja mais rápido. Então, primeira coisa, ó, aqui vocês vão ter que a velocidade de A, ela é maior que a velocidade de B, tá? Isso só vai acontecer quando tu conseguir garantir isso. Todo mundo entendeu? Velocidade relativa, o primeiro caso, não significa que só existe esse, não. Isso aqui é o primeiro caso, que é um caso de perseguição. Tu tem, novamente, eu vou repetir, porque eu vou ser bem bonzinho, tá, gente? Eu vou ter dois corpos. Um corpo vai estar atrás, outro corpo vai estar na frente. O corpo que está atrás, ele precisa ser mais rápido, porque ele precisa alcançar o cara. Entendeu? Pronto, não, Jéssica, por quê? Se eu estou dizendo a tu que ele é uma perseguição, uma hora ou outra ele precisa passar. Tanto que a gente pode chamar tanto de perseguição quanto de ultrapassagem. É a mesma coisa, tá? Pode ser perseguição ou ultrapassagem. Então, vai ser a ultrapassagem do corpo A em relação ao corpo B. Então, por ultrapassagem fica mais fácil de entender, né, Jéssica? Ultrapassagem. Porque aí o A precisa ultrapassar o B, ele precisa passar. Então a velocidade precisa ser maior. Agora, se liguem aqui, ó. Se eu for dizer a vocês aqui que esse corpo A, ele está com uma velocidade
de 60 quilômetros por hora, enquanto este B aqui está com uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Gente, vem cá. Esse A, ele vai estar se aproximando do B nessa mesma velocidade a 60 quilômetros por hora? Não. Não. Porque, veja, se o B, cara, ele tá correndo 40, ele tá sempre se distanciando 40 quilômetros a cada hora. Enquanto o A está se deslocando 60 a cada hora. Então, percebam que o A, ele não vai se aproximar do B com 60 quilômetros por hora. Na verdade, ele vai estar se aproximando dele com 20 quilômetros por hora. Aí, esse 20 quilômetros por hora que a gente encontrou aqui é o que a gente vai chamar de velocidade relativa. Ou seja, velocidade relativa, a galera costuma chamar de velocidade R de real, ou seja, é o que está acontecendo. Vocês sacam? Deu para entender isso, gente? Esse cara, ele vai estar sempre se aproximando do B 20 quilômetros por hora. Então, veja, quando nós temos um caso de ultrapassagem, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai sempre dizer que a velocidade relativa, ela vai ser o corpo que está atrás, que nesse caso é o VA, menos o corpo que está na frente. Essa daqui vai ser a velocidade relativa. Por velocidade relativa, Feitosa, presta atenção, sempre Feitosa vai considerar como sendo velocidade real, ou seja, é o que está acontecendo naquele momento. Então, primeiro caso de ultrapassagem. Segundo caso, existe, professor? Existe, que vai ser este daqui, ó. A gente vai ter agora eles dois com a mesma direção, lógico, mas os sentidos, gente, os sentidos, eles são opostos. E aí a gente vai dizer que é isso daqui, ó, que vai ser um caso de encontro. Agora você é tipo assim, tá você e seu amiguinho correndo um em direção ao outro para se encontrar. Vamos supor que este primeiro corpo aqui, que é o corpo A, ele esteja a 40 quilômetros por hora, enquanto o corpo B está a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Agora eu troquei as velocidades. Vem cá, gente, no fim, eles vão estar se aproximando enquanto é em 40, em 60 ou em outra velocidade? Em 100. Muito bem, tá vendo por quê? Ó? Enquanto este cara de cá anda 40 quilômetros a cada hora, este outro cara aqui, ele anda 60 quilômetros. Então, os dois juntos vão estar andando 40 mais 60, já que eles estão indo de encontro. Encontro positivo é coisa boa, então vai ser de 100. Ou seja, para esse tipo de caso aqui, quando você tem um encontro, você vai ter que a velocidade relativa, que é a velocidade real, vai ser a soma das duas. Bora lá. Antes de eu falar sobre o terceiro e último, vocês vão me dizer, tá dando para entender isso aqui ou eu tô confundindo a cabeça de alguém? Podem ser sinceros, viu, gente? Por favor. Pronto. Está entendível? Pronto, show. E nós temos agora, Jéssica, o terceiro caso, pô. Que nesse caso aqui vai ser um afastamento. Ó, agora os corpos estão se afastando. Então, tu tem aqui, ó. Tu tem o corpo A e tu tem o corpo B aqui, ó. Se liga, viu? E aí o corpo A tá vindo para cá e o corpo B tá vindo para cá. Eles estão se afastando. Aqui é a mesma ideia do outro, ó. Velocidade de A, velocidade de B. Se eu quiser saber a velocidade relativa, na verdade, vai ser VA mais VB, porque eles não vão estar se afastando um do outro só com uma velocidade, mas sim com duas. Inclusive, gente, vocês já perceberam, quem aqui já viajou, já esteve naquelas BRs, e aí, tipo, você tá vindo, ó, o seu carro tá vindo aqui, o carrinho que você está tá vindo aqui. Aí você tem um caminhão bem grandão aqui, ó, vindo assim. Vocês já perceberam que quando o caminhão, quanto mais próximo o caminhão tá, parece que ele tá mais rápido? Vocês já sentiram essa sensação? E aí quando passa é um barulho infernal, né? Cara, passa assim, tipo, parece que o negócio vai. Cara, parece que o carro vai voar. Inclusive, quem já viajou de moto sabe do que eu tô falando. O negócio treme. Quando tá chovendo é mais surreal ainda, né? Porque, gente, veja.
Vamos supor que este caminhão esteja a 100 km/h e você aqui esteja a 90 km/h. Gente, sabe o que é que vai acontecer? E você estando aqui dentro do carro, ó, você não vai sentir esse caminhão se aproximando a 100. Não, não. Você vai sentir que o carro está se aproximando, na verdade, ó, a 190 km/h. Essa vai ser a sensação que você vai ter, dele se aproximando a 190 km/h. Inclusive, gente, é por isso que a galera diz que, ó, quando vai andar em uma rodovia, principalmente, andar com calma, prestar atenção. Porque tu imagina, Gabi, uma colisão, cara. Porque se tu colidir com esse caminhão, tu não vai colidir a uma velocidade de 100 km/h. Tu vai colidir, na verdade, os teus 90 com os 100 km desse caminhão. Então, tu vai colidir ali com 190 km/h, tirando ainda a questão da aceleração, a massa do próprio corpo, enfim, várias outras coisas, né? Então, digam aí se deu para entender isso aqui, se deu para levar. Deu de certeza, velho. Então a gente vai fazer umas questões agora, pode ser? Eu vou fazer umas questõezinhas boas pra caramba, bem interessantes as questões. Deixa eu só abrir aqui. E a gente vai fazer questão até assim a mão cair. Depois a gente termina e já parte aqui para movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Pra gente poder dando ali pau aí a fazer questão até umas horas. Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho, se eu pus as questões, tá? Porque eu tinha feito aqui um slide e eu não lembro se eu coloquei. Não, gente, peraí, viu? Porque eu acabei colocando. Calma aí, viu, gente? Eu acabei dando uma misturada aqui nessas coisinhas. Eu acabei misturando os conteúdos. Peraí, viu? Eu vou botar aqui a correta. É o tempo que vocês vão pegando aí água, tá? Coisa rápida, gente. Peraí. Eu vou só abrir aqui o meu e-mail, o meu drive, para eu poder pegar o correto. Cadê Deus? Ó, tá aqui pasta de questões. Cadê a disciplina? Foi física. Pronto, muito bem, achei. Deixa ele baixar aqui, tá, gente? Massa, muito bem. Ah, pronto, deixa eu fazer assim. Vou tentar ir copiando as questões para cá, tá? É o tempo aqui, deixa eu ver. Eita, pior que vai riscar ali, olha. Meu Deus, gente, o computador tá uma merda. Pronto, deixa eu passar aqui. Galera, é o seguinte, eu vou deixar vocês fazendo essa primeira questão, certo? Ó, vamos lá. Ô, Lissa, lê aqui pra gente essa questãozinha, por favor. Na pista de testes de uma montadora de automóveis foram feitas medições do comprimento da pista e do tempo gasto por um certo veículo para percorrê-la. Os valores obtidos foram, respectivamente, 1.030 metros e 25 segundos. Levando-se em conta a precisão das medidas efetuadas, é correto afirmar que a velocidade média desenvolvida pelo citado veículo foi em metros por segundo de. Pronto, gente, 2 minutos, terminou. Manda aí para o chat e a gente vai fazer a correção. Bora, pode começar, viu? Massa, o Gabi já matou. Jéssica também.
Pronto, vamos ver então, ó. Cadê? Amo, velho. Vocês vão ficar com o top, mais com aprovações e mais aprovações. E, minha filha, Gabi, ninguém explica Gabi, cara. Gabi é animal, cara. Demais. O bicho é rápido, tu é doido, sabe? O bicho tem um raciocínio da porra, mano. Vamos lá, a questãozinha da FGV. Ele tá perguntando qual foi a velocidade desse veículo, né? Cara, vamos lá. Primeira coisa. Ele me passou a aceleração na questão. Alguém conseguiu identificar alguma coisa da aceleração, sim ou não? Então, pô, isso aqui vai ser que tipo de movimento? Uniforme. Muito bem, movimento uniforme, MRU. Cara, ele quer velocidade. Velocidade do MRU, qual é a fórmula? Delta S sobre delta T. Muito bem, delta S sobre delta T. Vamos lá, o delta S é tudo que ele vai me passar de distância. Qual foi a distância percorrida aqui? 1030, né? Ó, 1030 metros. Ó. E aqui ele me passou também, vou ter que determinar o tempo. O tempo, 25 segundos. Tá vendo? Ó, me passou. E agora ele vai fazer aqui a substituição. 1030 dividido por 25. Olha, vou fazer 1030 dividido para 25, pego 103. Vai dar 4, né? Que vai ficar assim, ó. Sobra 3, desce 0. 30 vai dar 1, que fica 25, sobra 5, vírgula aqui, 0. Aqui vai dar 41,2. E a unidade de medida vai ficar o quê? Qual vai ser a unidade de medida? X por segundo. Muito bem, metros por segundo. Portanto, letra C de casa. Facinha, né? Delicinha, né? Questãozinha assim, massa demais, fácil, fácil, fácil. Agora, ó, o EA, vamos lá. Feitosa, tu tá aí, Feitosa? Hello, 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 Feitosa. Eu tô falando pouco porque eu tô morrendo de enxaqueca. Aí Oxe, eu tô meio. Feitosa. É sério, é? Eu tô com enjoo desde cedo. Ixi, Ah, Maria, pois pronto. Eu é, tô... Douglas, eu tô aqui que eu não tô aguentando, sabia? Desde sábado, com enxaqueca miserável. eu Oxe, meu Deus, o que também. que aconteceu, minha gente? Tomem um chazinho de Tô tomando cidreira. remédio e não tá passando, você acredita? Oxe, mas será que é alguma Eu tô com o virose? olho baixo, Eu assim, acho sabe? que é meu grau, sabia? Eu tenho que olhar esse óculos, acho que é o grau que tá pegando. Maria. E Feitosa, acha que é o quê, Feitosa? A tua? É Acho que que não virose? sei. Eu não tô nem Estresse. tomando café, nem nada. Mas enfim, Isso, vou ler. sim. Lê aí, por favor. Com aproximadamente 6.500 km de comprimento, o rio Amazonas disputa com o rio Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Suponha que uma gota de água que percorra o rio Amazonas possua velocidade igual a 18 km por hora e que essa velocidade se mantenha constante durante todo o percurso. Nessas condições, o tempo aproximado em dias que essa gota levaria para percorrer toda a extensão do rio é. Pronto, gente, 2 minutos. Terminando, mandar a resposta. Vamos lá.
Pronto, Gol, vamos lá para a gente poder fazer a correção, ó. Duas pessoas mandaram letra E. Bora lá, de novo, ó. Cara, ele me passou velocidade e quer saber o tempo. Poxa, então vai ter que usar velocidade média, que é delta S sobre delta T. Prof, por que essa? Porque ele disse que a velocidade vai se manter constante. Gente, se a velocidade é constante, qual é o tipo de movimento? Se a velocidade é constante, qual é o tipo de movimento? Muito bem, MRU, muito bem, isso mesmo, viu, Gabi? MRU. Então vamos lá. Bora para a gente colocar os dados que nós temos aqui, ó. Preciso de velocidade, preciso do delta S, preciso do delta T. A velocidade ele me passou, se sim, quanto é que ele disse que a gota de água vai? 18 18, né? km por hora. Muito bem, perfeito, 18 quilômetros por hora. O delta S, quanto que essa gota precisa percorrer? São os 6.500. Muito bem, tá vendo, ó? E aí a gente vai encontrar o tempo qual é. Então fica 18 no lugar da velocidade igual a 6.500, tudo isso dividido pelo ΔT. Gente, simples aqui, né? Equação do primeiro grau. Pega o ΔT, passa para o outro lado, ele está dividindo, passa multiplicando, então fica 18 vezes ΔT igual a 6.500. Deixo o ΔT de um lado da igualdade, eu fico com 6.500, o 18 está multiplicando, passo dividindo, porque eu não sou nem besta nem nada. Aí vou fazer o seguinte, já vou simplificar aqui direto por 2, tá? Em cima e embaixo. Então vai ficar metade de 6.000, 3.000, vai ficar 3.250 sobre a metade de 18 é 9. Então vai ficar 3.250 dividido por 9. Então 3.250 dividido por 9. Vou pegar o 32 primeiro. Isso aqui, gente, vai dar 3, né? Porque se fosse 4, daria 36. Aí, 3 vezes 9 dá 27. 27 para 32, 3, 30, 2, 5. Então, vai sobrar 5. Desce os 5, 55. 55 por 9. Isso aqui vai dar 6, né? Porque 6, 54, né? 6 vezes 9, 54. Não é isso, gente? Tá certo, né? Aí, sobra Ah, 1. vai dar Não é isso? 361 e pouquinho. Perfeito. Ó, como ele quer aproximado, ó, o tempo aproximado, eu vou pegar só 361, tá? Para isso aqui. 361. Então, o ΔT deu 361. E a unidade de medida, Feitosa? Ô, Lissa, quanto é aqui? Horas. Muito bem, horas. Mas não tem aqui agora, porque ele quer em quê? Em dia, né? Bora lá, como é que eu faço para transformar, para converter de horas em dias? Um dia, 24 horas. Muito bem, então vamos lá. Um dia, one day, tem 24 horas. Então, quantos dias tem os 361? Ou seja, vai ficar, gente, basicamente 361 dividido por 24, tá? E aí, fazendo 361 dividido por 64, isso aqui vai dar aproximadamente 15, ó. Então, letra E de escola, que foi o que deu em vocês, não foi? Ou seja, 2 semanas mais ou menos, que a gota de água demora. Olha a próxima que agora, essa aqui eu vou ler, viu? Fala assim, ó. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. O primeiro trajeto, ou seja, o primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 quilômetros. No segundo trecho, cujo comprimento equivale a de 60 quilômetros, a velocidade máxima permitida é de 120. Supondo que as condições de trânsito estejam, né, sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Gente, questão, ó. Enem, questão padrão, tá? Tentem fazer e mandem a resposta no chat, por favor. Massa, Gabi. Aqui, inclusive, dá para fazer muita coisa mentalmente, né?
Massa, muito bem, gente. Ó. Poxa, ele quer saber o tempo, velho. No primeiro, se liguem, a velocidade máxima é de 80 e a distância percorrida é 80. Então, no primeiro trajeto, o tempo, que eu vou chamar de delta T1, vai ser de quanto? Se a velocidade é 80 km por hora e é 80 km que ele tem que percorrer, dá 1 hora, né? Certinho, 1 hora certa. Já no segundo, gente, ele vai demorar quanto tempo, hein? Tem que percorrer 60 e a velocidade é 120. Diz aí, Gabi. Meia hora. Muito bem, 1/2 hora. E aí, 1/2 hora, como é que a gente escreve? Meia hora. Muito bem, 0,5 hora. Aqui, ó, juntando os dois, dá 1 hora e meia. Portanto, ó, letra C de casa, viu? Próxima, the next questions. Ó, essa daqui, da Estadual do Rio Grande do Norte. Gabi, tu consegue ler aqui pra gente? Leio. Um garoto que se encontra em uma quadra coberta solta um balão de gás hélio e este passa a se deslocar em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 2 metros por segundo. Até atingir o teto da quadra, o balão estoura e o som do estouro atinge o ouvido do garoto 5,13 segundos após ele ter soltado. Se o balão for solto na altura do ouvido do garoto, então a distância percorrida por ele até o instante em que estourou foi de... Aí, Muito considerando a bem. velocidade do som, 350. Acho que ia ser isso aí. Massa. Gente, agora tenta fazer, tenta raciocinar e manda aí a resposta, beleza? 2 minutinhos para pensar nessa questão, viu? E aí, Lissa? Show. Pronto, 2 pessoas já mandaram, 3 pessoas já mandaram. Espera aí. Mais um pouquinho, viu? Ah, foi. Eita, Jéssica, dá aproximado, velho. Não vai dar exato, não. Meio que o importante é acertar lá na hora da prova. Mas eu queria que você
conseguisse, tipo, o valor exato mesmo, sabe? Ó, o Gabi deu exato, tá vendo? Porque eu lembro que essa questão vai dar exata, se não me falta memória. Não me recordo. Enfim. Mas, de qualquer modo, gente, vamos lá. Vou corrigir, viu? Certinho? Que a gente já precisa adiantar. Ele diz assim, então, ó, que a velocidade, gente, se liga aqui, viu? A velocidade é de 2 metros por segundo, correto? Então, já botei ali, ó, velocidade bonitinha. E ele disse ali agora, ó, que o que aconteceu foi que, ao atingir o teto da quadra, então percebam, aqui a gente tinha, ó, o molequinho, deixa eu botar aqui, ó. Aqui a gente tinha o molequinho estava aqui, e aí ele soltou um balãozinho, aqui é o teto, tá, ó. Então perceba, ele tinha o balãozinho, ele soltou o balãozinho chegou aqui em cima, tá vendo, ó? Aí quando ele chegou aqui em cima, ele estourou. E aí, olha só, ele ouviu depois de 5,13 segundos após ele ter soltado. Aí ele diz, ó, se o balão foi soltado da altura do ouvido dele, então qual foi a distância percorrida pelo balão no instante em que ele estourou? Então vamos lá para a gente determinar, né? Então, ó, percebam a velocidade. Então, percebam aqui que esta criaturinha, que este balãozinho, ele subiu nessa velocidade. Então, ele subiu aqui a 2 metros por segundo, certo? E ele demorou, ó, 5,13 segundos para poder chegar lá. Então, vamos aqui para a gente ver, ó, velocidade, a gente sabe que é ΔS sobre ΔT, então fica velocidade 2, o ΔS, que é justamente o que eu quero saber, e o tempo, que deu 5,13. Gente, manda para lá, ó. Então, ΔS tem que ser 5,13, tudo isso vezes 2. Gente, qual que vai ser aqui o dobro de 5,13? Muito bem, isso. Então, foi 10,2. Tá vendo? Então, ó, no caso vai ser 10,26. Agora, se liga, gente. Isso daqui foi o quanto que ele demorou para poder chegar até lá, tá vendo? Mas ele quer saber, na verdade, olha só, ele quer saber a distância percorrida por ele até o instante em que ele estourou. Ó, ele me passou aqui a velocidade do som no ar, tá vendo? Que é de 340 metros por segundo. Então, gente, se liguem aqui, tá? Ó, ele ouviu, na verdade, nesse tempo, tá vendo? Ó? Então, ele ouviu esse tempo aqui. Então, eu tenho que fazer, na verdade, gente, levando em consideração a velocidade do som. Ó, então, vai ficar assim, ó. 340 vai ser igual, percebam aqui, viu, gente? Vai ser igual a o ΔS, que é justamente o que eu quero saber, tudo isso dividido pelo tempo, ó, que deu 5,13. Ó, deixa eu ver aqui se está tudo certo, viu, gente? Ó, movimento reclínio uniforme com essa velocidade, então a velocidade do balão foi de 2 metros por segundo, perfeito. Aí, ao atingir o teto da quadra, o balão ele estoura e o som do estouro vai atingir o ouvido do garoto 5,3 segundos depois, ou seja, após ele ter saltado. Aí, se o balão ele foi solto na altura do ouvido do garoto, então a distância percorrida por ele até o instante em que estourou foi de quanto? Ah, então é isso, gente. Ó, se liguem, viu aqui, ó. Neste caso, ele já veio ouvir depois desse tempo, né? Então, perceba, ele estoura e aí depois é que ele vai ouvir, né? Isso, gente. Então, eu tenho que, na verdade, aqui saber o quê? Tenho que saber não só qual foi a distância... vou ter que saber qual foi a distância percorrida pelo som, né? Isso, gente. Tem que saber qual foi essa velocidade percorrida por ele. Então, vai ficar assim mesmo. Então, ΔS fica 340 vezes 5
5,13. Olha quanto é que vai dar aqui o ΔS, ó. Fica 34 vezes 51,3. Isso aqui vai ser, gente, o que percorreu no som. Então tem que tomar cuidado com isso, viu? Por quê? Porque aqui a gente vai ter que levar em consideração, na verdade, deixa eu ver aqui, viu, gente? Peraí. Porque o que eu não estou entendendo nesta questão, nesta bexiguenta desta questão, é se eu vou levar em. Quem é que eu vou levar em consideração aqui? Peraí, viu? Ó, Foi isso que eu também não entendi. a velocidade, né, Gil? Mas espera aí, viu? Ó, ele deu aqui a velocidade do som, 340 metros por segundo, perfeito, e disse que o som, Gil, porque assim, ó, o som é que foi ouvido após esse tempo. Aí veja, Gil, nesse caso, ó, o balão, ele subiu, então veja, Gil, é isso aqui que tá confundindo a gente, ó. O balão, Gil, ele tava na mão do garotinho aqui, e aí, Gil, esse balão, ele subiu e bateu aqui, ó. Tá vendo? Aí depois ele estourou. Depois que ele estourou, o som teve que vir e vir para cá. Então, ou seja, Gil, significa que o som, na verdade, ele percorreu 2 vezes essa distância aqui, tá vendo, ó? O som, né? Ó, Gabi tá dizendo assim, eu calculei a subida e a descida. É justo, porque, veja, a subida, beleza, a subida ele foi a 2 metros por segundo. Só que depois é que o som que esse cara ali já veio ouvir foi de 5,13 depois. Aí, ou seja, ele subiu, depois estourou e aí foi que ele ouviu, entendeu? Aí, nesse caso aqui, ó, tem que levar em consideração o seguinte. Ó, esse cara, quando subiu, ele subiu 10,26. Porque ele quer saber, ó, se o balão foi solto na altura do ouvido do garoto, então a distância percorrida por ele até o instante em que estourou foi de quanto? Então é isso, gente, ó. Neste caso aqui, esta distância que eu calculei inicialmente, que deu 10,2, ela não vai estar certa não, viu? Não vai estar certa, ó. Porque a gente vai ter que levar em consideração o som, velho. Tá vendo? O som é que ele ouviu 5,13 segundos após ele ter soltado. Ou seja, assim que ele soltou esse balão, aí 5,13 segundos depois foi que ele ouviu. Ou seja, significa que você tem o ΔT de subida e tem o ΔT de descida, que vão ser aqui ΔT diferentes, tá vendo, gente? Mas eu sei o quê? Que se tu pegar o ΔT que foi da ida e juntar com o ΔT, que foi meio que da descida, mas foi a descida do som, tá? Tem que lembrar disso, ó. Então, nesse primeiro trajeto aqui, Lissa, a gente teve apenas o balão. Todo mundo entendeu isso daqui, ó? Que nessa primeira parte a gente teve o balão. Aí, na segunda parte, a gente teve o balão ou foi o som? Quem sabe dizer? Ó, que foi que a gente teve nessa segunda O parte? som. O som, né? Isso. Tu tá entendendo agora, Gil? O raciocínio? Porque, vê, ó, ele diz assim, que o cara já veio ouvir 5,13 segundos depois, ou seja, então significa que o cara subiu, depois estourou, do estourou, você tem que esperar o som ele atravessar o ar, porque não é instantâneo, né? O som, ele não é, tipo, acontecer uma coisa agora e você ouviu de cara, não. Você tem que esperar ainda o som se deslocar. Tanto que o som ele é até mais lento que a luz, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver fogos de artifício, mas primeiro você vê a luz e depois você ouve o som. Vocês já perceberam isso, gente? Em fogos de artifício. Depois, quem nunca parou para perceber isso, pare, viu? Tente ver se vocês conseguem perceber. Você vai ver que sempre é assim. Você primeiro vê a luz, o brilho lindo, depois tu ouve a explosão. Aí veja, ou seja, a soma desses dois tempos vai dar aqui 5,13, tá vendo? Segundos, ó. Que deu, tá vendo, ó? Então ele quer saber assim, qual foi a distância percorrida pelo balão até ele estourar. Ou seja, a gente vai ter que descobrir quem é basicamente esse ΔT1, ó. Tá vendo? Dá para descobrir quem foi o ΔT, viu? Ou, desculpa, o ΔT2, né? No geral, dá para descobrir quem foi ele. Aí vejam, gente, ó, como a distância tecnicamente vai ser a mesma, né? Porque vocês concordam comigo que do ouvido para o teto, tu tem uma distância que eu vou chamar, por exemplo, de X. Aí do teto para o ouvido, tu vai ter que distância? Do teto para o ouvido é o mesmo X, né? Isso. Então, significa o quê? Que neste primeiro momento, olha só, o primeiro momento, o som, ele
andou, ele caminhou, isso aqui, tá vendo, ó? X. Tá vendo? Então dá para determinar usando o som. Por quê? Ó? O som foi 340 sobre ΔS e aqui foi esse tempo. Mas aí eu não posso botar esse tempo, né, gente? Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Só não pode ser esse tempo, porque esse tempo aqui foi do todo, né? Então não posso levar em consideração como sendo ele. Mas aí se liguem aqui, ó. Eu posso fazer como, gente? Ó, eu posso pegar neste cara aqui e isolar um desses ΔTs. Ó, então eu vou pegar aqui, vai ficar ΔT2, por exemplo, tudo isso daqui igual a 5,13 menos ΔT1. Bora ver o que é que a gente consegue encontrar substituindo aqui, ó. Porque, nota, ΔT1 eu estou dizendo que foi o do balão, ΔT2 foi o do som, tá certo? Então, se eu for fazer o do som, eu tenho que substituir aqui, ó, que vai ficar ΔT2. Então, fica 340. Vamos ver se vai dar certo isso, viu? Sobre ΔT2 igual a ΔS. Então, fica 340 vezes, ó, esse cara aqui, ΔT2, que vai ser 5,13, menos ΔT1, tudo isso daqui igual a o ΔS. E aí o ΔS eu estou chamando de X, né, gente? Vocês entendem se eu substituir por X aqui, sim ou não? Diz aí. Porque eu estou dizendo para vocês, né? O que o de subida foi X, o de descida também foi X, né? E foi o tanto que, tanto o som quanto o balão eles percorreram. Então eu vou chamar de X aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Fácil distributiva, isso aqui vai ficar, então, 340 vezes 5,13. E aqui vai ficar menos 540 vezes ΔT1. Tudo isso aqui igual a X. Gente, isso aqui vai dar quanto? Vai ficar 51,3, né? Ó, 51,3 vezes 34. Gente, alguém faz aí, por favor, e me diz quanto é que dá esse produto. E aí, alguém fez? Para me ajudar? Quanto foi que deu? 1.744,2. Então, tudo isso aqui, menos 540 vezes ΔT1, tudo isso daqui igual a X. Então, fica, olha, vou deixar só esse menos 540 ΔT1 de um lado, então fica menos 540 vezes ΔT1, tudo isso igual a X, menos 1.744,2. Gente, eu posso deixar o ΔT1 negativo? Existe tempo negativo? Não, né? Então, o que é que eu faço aqui para mudar isso? Hein? Quem arrisca dizer? Multiplique por menos 1. Muito bem. Então, quando multiplico por menos 1, fica assim, ó. 500, agora, ó, ficou positivo, do jeito que a gente queria. Então, fica 540 vezes o ΔT1, tudo isso daqui igual, ó. Aí aqui eu vou ter que alterar. Então, vai ficar 1.744,2 menos X. Diz aí se isso aqui foi minimamente digerível para todo mundo, para todos, ou não. Alguém não entendeu até agora isso aqui que a gente fez? Sejam sinceros, por favor, tá? Eu preciso que vocês sejam sinceros. Digam aí. Please, por favor. Deu para sacar isso, gente? E sei lá, a galera tá muito... Olha, por que o outro não só ficou positivo também? Esse de cá... Não, Jéssica, porque aqui você tem uma soma, tá vendo? Ó? Então, tu precisa alterar o sinal de todo mundo. Então, veja, por exemplo, tu tem aqui o X está positivo. Então, se você tá alterando o sinal, o X tem que ficar como? Tava positivo, fica negativo. E aí, esse 1.744,2, ele estava negativo, aí ele veio e ficou positivo. Aí agora eu vou deixar só o ΔT1 de um lado, ó. ΔT1 vai dar 1.744,2 menos X e sobre 540. Todo mundo compreendeu isso? Ó, manda aí dividindo. Ah, prof, por que esse inferno todinho que tu fez isso, hein? Pelo amor de Deus. Porque eu tô encontrando o ΔT1.
Prof, por que tá encontrando delta T1? Porque é o que vai me importar aqui, pô. É a única coisa que vai me importar. Por quê? Porque eu disse para vocês que o tempo todo, ou seja, a soma dos dois T's vai dar 5,13. Mas se liga, o de subida não foi o som que subiu, foi o balão. Aí o descida, tecnicamente, quem desce é o som, até parar no ouvido desse menino. Tá certo? O auditivo. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar isso daqui e vai substituir usando o delta T1. Aí agora, novamente, vou aplicar de novo. Só que agora para o balão, ó. A gente aplicou ali, tecnicamente, para o som. Isso aqui a gente aplicou para o som. Agora a gente vai aplicar para o balão. Aí o balão fica, a velocidade do balão é igual ao delta S do balão dividido pelo delta T do balão, que vai ser delta T1. Gente, velocidade do balão, simples, 2 metros por segundo. Então fica 2 igual ao delta S. Gente, o balão subiu X, o som tem que descer X do mesmo jeito, pô. Então fica X sobre o delta T1, tá vendo? Mas, ó, vai ficar assim, ó, delta T1. Passo esse cara pro outro lado, ó, multiplicando. Então fica 2 vezes delta T1 igual a X. Eita, olha. Aí o delta T1 a gente encontrou aqui, ó. Quem é? Vai ser esse cara aqui, ó. 1744,2 menos X. Tudo isso daqui dividido por 540 igual a X, que estava aqui do outro lado. Deu para entender isso ou para sacar isso, gente? Se não deu, eu falo que eu repito. Porque eu preciso que vocês saiam daqui saber fazer esse tipo de questão. Que sim, é mais chata, mas não tem para onde correr. O cara tem que fazer. Porque até eu me bananei, pô. Então, assim, todo mundo pode se bananar. Agora, o importante é parar, entender o que está fazendo e, de fato, fazer isso aqui de uma forma que realmente vale a pena. Agora, ó, então, vou simplificar aqui, ó. Porque em cima fica 1, embaixo fica quanto, gente? Quanto é que dá hoje, Gabi, quanto é que dá a metade de 540? 2, deixa eu ver. Que meu raciocínio tá lento agora, viu? Rapidinho. Certo. Claro, tanto, 270. 270, muito bem, ó, tá vendo? Aí, ó, Gabi, isso aqui vai ficar assim, ó, 1744,2 menos X, tudo isso dividido por 270. Ah, não, perdão, é isso mesmo. Aí, igual a X, não é isso? Vai ficar assim, né? Aí agora, ó, vou pegar esse cara aqui, esse 270, que está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 1744,2 menos x igual a 270x. Posso espelhar, né? Eu não sou besta nem nada, olha. 270x igual, ou merda, igual a 1744,2 menos x. Vou pegar esse menos x, passar para o lado de cá positivo, fica 271. 271x igual a 1744,2. X vai ser igual a 1744,2 dividido por 271. Aí o que é que eu faço para remover a vírgula? Multiplica por 10. Em cima e Muito embaixo. bem. Perfeito. Ó. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, eu fico com x igual a 17.442, porque eu removi a vírgula, pô. Embaixo fica 2.710. Olha, agora é meter e farrapar aqui em fazer essa divisão. Ó, então vai ficar aqui, né? 17.000... Ah, dá até para simplificar por 2, na verdade, ó. Deixa eu simplificar, tá, gente? Então fica metade de 10.000, 5.000, metade de 7.000, 3.500, metade de 400, 200, metade de 40, 20, metade de 2, 1. É assim que eu faço divisão por 2, viu, gente? Se vocês não entenderam, aí é isso aí. Vai dar 8.721. Saibam que é assim que eu faço divisão por 2, viu? Aí agora, eu vou pegar ali, ó, 271, metade de 2.000, 1.000, metade de 700, 350, metade de 10, 5.
Então fica 5, 5, 3, 1. 1.355. 1.355. 1, 3, 5, 5. Bora lá, a gente pode fazer aqui agora, ó. 8.721 dividido por 1.355. Velho, vai ser 1.355 vezes 1 dá 1.355. 1.355 vezes 2 vai dar 2 vezes 5, 10. 10 com 1, 11. 2 vezes 3, 6. 6 com 1 dá 7. 2 vezes 1, 2. 2.710. Agora, gente, eu vou ficar aqui somando 1.355, viu? Até chegar no valor ali, ó. 5, 6, 10, 3, 4. 4.065. 1.355. Daqui, inclusive, eu sei que tem muita gente que já desistiria de fazer a questão. Porque, gente, a galera tem medo, a galera tem preguiça de fazer isso daqui, sabia? É isso aqui que me deixa, às vezes, descrente, sabe, do sonho das pessoas. Porque tem gente que fala que sonha tanto em fazer isso e aquilo, seja medicina, odontologia, ou enfermagem, ou engenharia, ou entrar no ITA, ou entrar no IME, ou entrar na SpaceX. Aí se depara com um cálculo assim, cara, de soma, que é para fazer uma tabuada. Aí a pessoa ela não quer fazer a tabuada. Pô, se você tá conseguindo fazer uma tabuada, velho, tá com preguiça de fazer tabuada, eu quero ver, assim, o que é que você consegue fazer, sabe? Cara, dizer que, não vou fazer essa questão porque tem que fazer a tabuada. Pô, isso, viu? Dá 5 mais 5, 10, 6 mais 6, 12, 3 com 1, 4, 4 com 1, 5. Vai dar 5.420. Deixa eu apagar isso aqui, ó, pra eu terminar a tabuadinha aqui, viu? Eita, travou. 5.420, vou somar com 1.355. Eu tô fazendo bem com calma para não errar, viu, gente? Aqui, ó, fica 5.776. 6.775. Vou somar de novo com 1.355. Isso vai ficar 10. 12 com 1, 13. 10 com 1, 11. 7 com 1, 8. 8.130. Mais 1.500, na verdade, nem vai dar, né, gente? Porque 1.355 já vai dar 9, quase 10 mil. Então, aqui nem vou fazer mais, tá? Aí vai ficar, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 6, ó. 6. Fica 8.130. Fazendo essa diferença, vai ficar 1. Pega emprestado. Eita, poxa, 12 menos 3. 9, 10, 11, 12. Dá 9. Aqui fica 5. Pronto. Vou botar vírgula aqui, 0. Certo? Aí, agora, vai ficar, nesse caso, 5.900 dá 1, 2, 3, 4. Vai ficar 4, ó. Tá vendo? 4. 6,4. Ou seja, gente, vai ficar aqui aproximadamente esse X, ó. Fica aproximadamente, se o professor não errou nada ali, né? Fica 6,4, ó. Aí ele disse, ó, se o balão foi solto na altura do ouvido do garoto, então a distância percorrida por ele até o instante em que até o instante em que estourou foi D. Gente, tecnicamente deveria ser de 6,4. Vou fazer o seguinte, vezes 6, não? Aonde? Ela quis dizer, no caso, a multiplicação de Tá mil. certo, foi antes. Foi porque, tipo assim, quando você fez até a terceira, eu olhei que 4 seria o valor que daria a metade mais próxima do 8, desse 8. Desse aqui. Aí eu Sim, eu faria ele mais ele para ver quanto daria. Aí foi o valor mais perto que deu. Eu falei, então seria 6. Entendi. Pronto, né? Porque a Às vezes dificuldade deu 0, né? ou minha coisada da ajuda. Às vezes. Eu entendi. Teve um simulado que tu me passou e tinha uma questão semelhante a essa, né? Aí, quando eu vi, eu falei, cara, eu vou fazer assim para ver se dava certo. E aí eu fiz assim, eu peguei esse valor 5,13, deixei ele de lado. Certo. Aí igual, aí eu peguei e calculei esse não foi o espaço, mas eu botei como altura. Altura 1 sobre 2, que é essa velocidade, mais altura 2, que seria a descida, sobre 340. Daí, fazendo assim, deu certinho. Deu 10,2.
Deu, né? Não sei se tá certo ou errado, ou enfim, mas Pronto, eu vou dar uma olhada, Gabizinha, mas depois, de qualquer modo, eu vou tentar resolver essa daqui e eu mando para vocês a explicação dela certinho, tá? Porque era para ela ter dado certo. Eu não sei se eu devo ter errado alguma multiplicação, alguma somazinha, talvez até nessa parte aqui, sabia? Mas eu vou verificar, tá? Eu vou deixar o raciocínio aqui, porque eu vou ver onde foi que eu errei. Aí eu passo para vocês, viu, gente? Não se preocupem não, tá? E eu explico direitinho porque foi que eu errei, foi onde foi, certo? Bora fazer essa daqui, ó, da PUC-RJ, ela diz assim, ó, uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 quilômetros por hora durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1 hora e meia, com a velocidade constante de 80 quilômetros. A velocidade média do carro durante toda a viagem foi de quanto? Essa que eu já tinha feito com vocês, uma mais ou menos parecida, né? Que cuidado, para não pegar as duas velocidades, 100 com 80, somar e dividir por 2, porque ele quer a velocidade média. Ele não quer a média das velocidades. Porque aqui ficaria 180 por 2, isso aqui daria 90. Aí não teria, a pessoa viria, não, o mais próximo aqui tecnicamente é o A. Então, vou marcar ali o A, mas não é assim, porque ele não quer a média das velocidades, ele quer a velocidade média. Então, a gente precisa, primeiro, eu sempre gosto, desenha a situação. Eu falo aqui, ó, que aqui é o ponto zero, aqui é o ponto final, tá? Aí, percebam aqui que, olha, ele vai fazer uma parte da viagem, ele fez uma parte da viagem, que eu vou dizer que é isso aqui, ó, por exemplo, tá? Que vai ser, tipo, o delta S1, por exemplo, certo? E aqui vai ser o delta S2, por exemplo, aqui, tá? Então, ficaria isso tudo aqui, ó, delta S1, vou até botar assim, ó, delta S1, e aqui o delta S2, sendo que o delta S total vai ser a soma dos dois, delta S1 mais delta S2, tá? Aí, se liga aqui, ó, a gente vai ter, nesse caso, que nesse primeiro delta S, a velocidade foi de 100 km por hora. 100 km por hora. E o tempo que ele ficou ali foram 2 horas, tá? Aí depois, aqui, ó, ele parou em um determinado ponto, e aí essa parada foi de 30 minutos, e aí ele não teve velocidade, tá? Mas, gente, nota, toda vez que ele quiser velocidade média total, vai considerar todos os tempos, inclusive, gente, o tempo de parada, tá? Precisa considerar tempo de parada também no tempo total. E aqui a gente vai ter na segunda situação a viagem por mais 1 hora e meia. Gente, todo mundo entende aqui, inclusive a velocidade foi 80, ó. E aí o tempo, olha como é que eu vou botar. E vocês vão me dizer se vocês vão entender. Aqui é o tempo 1, aqui é o tempo 2. Se eu pôr assim, 1,5 horas, todo mundo entende? Isso aqui é que essa aqui é 1 hora e meia, sim, né? Muito bem, agora a gente vai ter que determinar qual foi esse delta S e qual foi esse delta S. Depois a gente vai ter que somar esses dois delta S e relacionar com o tempo total. Porque, veja, o primeiro tempo da viagem foi de 2 horas, o segundo tempo da viagem foi de 30 minutos, que é meia hora, e o terceiro tempo da viagem foi 1 hora e meia. Ou seja, o tempo todo da viagem foram 4 horas. Então, eu tenho que considerar quanto que foi esse delta S completo e depois considerar ali o tempo como sendo de 4 horas. Bora fazer, então, primeiro aqui, ó, essa primeira parte que vai ser o delta S, e depois ver a segunda parte. Aí vai usar a mesma fórmula, velocidade, que é delta S sobre delta T. Então, fica, olha, a velocidade é 100 km por hora, o delta S é o que eu quero determinar, e vou dividir pelo delta T, que foram 2 horas. Portanto, gente, o delta S1 foram 200 quilômetros. Notem que eu nem precisava ter feito esse monte de cálculo de gente corna, né? Eu já poderia ter considerado que, poxa, se dentro de 1 hora esse cara, ele caminha 100 quilômetros, em 2 horas é o dobro, então 200. Aqui eu só fiz mesmo para ser besta, viu? Aí o segundo vai ficar assim, ó, que vai ser esse cara aqui. Então fica 80 quilômetros igual ao delta S2, tudo isso sobre 1 hora e meia. Então, delta S2 fica 80 vezes 1,5, ou seja, fica basicamente 80 vezes 1,5, eu vou ficar com 80 vezes, lembra que eu já ensinei isso, tá? 80 vezes 1, 80, mais a metade de 80, que dá 40, ou seja, 120
km. Então, significa que o ΔS total vão ser os 200 mais 120, isso aqui fica 320 km, 320 quilômetros. Olha, coisa boa, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Como eu quero os totais, eu boto TT. Então, fica aqui, ó, 320 quilômetros foi o que ele andou e divide pelo tempo, que foram de 4 horas. Gente, 32 por 4 dá quanto? 8, né? E boto 8. 0. Então, fica aqui, ó, 80 quilômetros por hora. Aí eu venho aqui, bum, taco-lhe o ar, para deixar de ser besta, ó. Ok? Todo mundo entendeu como é que faz esse tipo de questão? Porque eu vou cobrar, viu? Então, gente, estão liberados. Vou liberar a lista agora só de MU. Tá aquele pau fazendo questão de MU para na próxima aula a gente tá bem para começar MRUV, ok? Quem não fizer está lascado, porque não vai, gente, não se aprende.